sou a Ana aqui da RP Sistemas. Vou mostrar hoje para vocês como está fazendo a configuração da impressão de produção com o nosso servidor de impressão e também como está configurando para estar saindo o pré-fechamento e o fechamento no mobile. Primeiramente, para você conseguir estar fazendo as impressões para produção, você precisa deixar sempre em aberto o nosso servidor de impressão, que é este carinha aqui. Para isso, para deixar ele sempre aberto, nós recomendamos que você deixe sempre um atalho na pasta inicializar do Windows. Dessa forma, toda vez que o Windows inicializar, ele vai inicializar junto, ficando sempre aberto e não tendo nenhum problema de não fazer impressão porque estava fechado. Feito isso, você vai abrir o servidor de impressão e aqui ele vai trazer algumas opções para você. Aqui a gente vai ter a configuração de impressão do caixa do mobile e todo o restante são nossas impressoras para produção. A gente tem aqui desde cozinha, bar, balcão, até salão e chopeira e 2 impressoras extras. A configuração você pode colocar aqui instalando a sua impressora e selecionando qual que ela é na sua listagem. Feito isso, para você conseguir estar fazendo a impressão, precisamos marcar uma opçãozinha lá no cadastro de produto. Porém, antes vou mostrar algumas outras opções que temos aqui. Aqui do lado a gente tem a opção de estar alterando os rótulos dos nomes das impressoras. Então, a única que vai ser fixa vai ser a do caixa e da cozinha, sempre. Porém, o restante das outras impressoras você pode estar alterando o nome delas. Então, aqui a gente tem o nome padrão e aqui você consegue alterar para o nome de sua preferência, podendo editar esses rótulos. Aqui embaixo nós temos o bloco de intervalo e vias. Aqui você vai estar colocando de quanto tempo vai demorar para fazer a impressão quando for enviada e a quantidade de vias. Lembrando que toda e qualquer alteração que você faça dentro do servidor de impressão, é muito importante que você sempre clique aqui em salvar as configurações para você ter a certeza que não está perdendo nenhuma configuração. Caso você só altere e não clique em salvar, não vai validar as alterações que você fez. De exemplo, eu vou usar aqui a minha impressora da cozinha. Em cada produto, você precisa incluir qual que vai ser a impressora responsável por estar fazendo a impressão dele. Então, aqui a gente vai ter os campos IMP Produção 1 e IMP Produção 2. Lembrando que a IMP Produção 2 você não é obrigatório colocar, ela é opcional. Porém, caso você queira trabalhar com impressão para produção, você precisa pelo menos incluir aqui a impressora de produção 1. Ao clicar em editar e vir aqui nessa opção, você vai ver que vai trazer todas as opções que estão lá no servidor de impressão. E aqui você vai só vincular esse produto com alguma dessas impressoras. Então, você vai amarrar o seu produto para quando ele for lançado em uma venda, ele sempre está fazendo a impressão para a cozinha ou para o balcão, de acordo com o que você configurar aqui. No meu caso, eu estou utilizando a cozinha, então eu preciso colocar aqui cozinha. Caso você utilize 2 impressoras e aqui tenha alguma outra definida, ele vai estar fazendo a impressão na impressora 1 e na impressora 2, de acordo com o que você tiver colocado aqui dentro. Então, só recapitulando, você precisa sempre deixar o executável do servidor de impressão aberto para ele poder capturar quais que são as impressões de produção para poder estar fazendo essa impressão. Então, ele é responsável por todas as impressões de produção. Então, ele é necessário sempre estar aberto. Aqui a gente vai ter várias impressoras para produção e a maioria delas podendo ter seus rótulos editáveis para preferência do cliente. Temos aqui a configuração de impressão do caixa, do mobile e também microterminal, que vamos ver um pouco mais para frente. Temos aqui também a opção de configurar o intervalo de verificação em segundos. Então, aqui está marcado para verificar a cada 2 segundos, para ser mais rápido a impressão, mas você pode aumentar e quanto mais você aumentar, mais vai demorar para sair. E também a quantidade de vias que vai ser impresso dessa produção. E aqui no cadastro de cada produto, nos campos IMP Produção 1, que é o obrigatório, e o IMP Produção 2,
que é o opcional, você precisa incluir, amarrar uma impressora a este produto. Sendo assim, toda vez que você incluir esse produto em um módulo de venda, vai fazer a impressão de acordo com o que tiver configurado aqui, que no nosso caso é a cozinha. Eu vou vir aqui no módulo mesa mesmo para poder exemplificar. Vou abrir aqui uma nova mesa, vou lançar o meu produto. Aqui no impressora ele trouxe o que eu configurei lá, que é a cozinha, vou confirmar. E nesse momento ele ainda não vai fazer nenhuma impressão. Você precisa vir aqui e clicar no botão salvar e fechar. A partir do momento que você clicar aqui em salvar e fechar, vai imprimir uma impressora de produção com os itens que tiverem aqui dentro. Então vou salvar e fechar. A minha impressora ela está no PDF, então vai aparecer aqui pra gente. E essa é a impressão de produção. Aqui está bem simples, somente com produto, sem opcional nem observação, mas caso tenha, vai aparecer aqui também. Então vai trazer a data de emissão, o pedido, qual foi o garçom, quantidade e a descrição. Voltando aqui para o servidor de impressão, eu vou mostrar para vocês algumas opções que nós temos que dá para personalizar a sua impressão. Vou pular essa daqui porque eu vou mostrar um pouco mais para frente. Vou vir aqui nessa opção de baixo, que é replicar impressão dos itens do pedido em todas as impressoras de produção. Essa opção faz com que ao lançar os itens para impressão na produção, os itens serão replicados em todas as impressoras de produção configuradas. Então, se você tiver todas as suas impressoras configuradas com essa opção marcada, ao lançar o item, ele vai replicar em todas elas, ele vai imprimir em todas. A outra opção que a gente tem aqui também é utilizar impressão personalizada na comanda, que é aqui de 1 a 99, isso de cadastro de comanda. Ele vai trazer com a letra P, de 100 a 199 a letra B, de 200 a 299 a letra C, e de 300 a 399 a letra Z. Fiz uma impressão aqui bem rapidinha na comanda. Como minha comanda começa com um 1, que eu só tenho ela, ele trouxe aqui a letra P. A outra opção é utilizar fontes grandes na impressão, somente no modo ESC-POS. Essa opção ela vai aumentar as letras da impressão de produção, ficando em negrito, deixando um pouco mais visível caso o cliente tenha problema com a fonte convencional. Porém, essa configuração só vai funcionar se você habilitar e utilizar o modelo de impressão ESC-POS. Essa opção de utilizar controle de impressão por terminais, ela é bem importante para quem tem mais de um ambiente de impressão. No servidor de impressão convencional, que é o que estamos utilizando aqui, você vai deixar ele sempre aberto somente no computador que é o servidor e somente em um computador. Então você não pode abrir ele no servidor, no terminal, ou em todos os computadores, ou só no terminal. Você tem que deixar uma vez ele aberto sempre somente na máquina que for o servidor. Do contrário, pode acabar dando problema na sua impressão. Agora, com essa opção aqui marcada, ela controla mais de um computador que faz impressão. Porém, ela é recomendada somente para clientes que têm mais de um ambiente. Por exemplo, um estabelecimento que tem 2, 3, 4 andares, que acaba tendo que ter mais de uma impressora cozinha, mais de uma impressora bar e assim por diante. Nesse caso, se o seu cliente tem mais de uma impressora cozinha, uma em cada andar, por exemplo, ou mais de uma impressora bar que fica em andares diferentes, aí sim você pode estar utilizando essa opção, que aí sim você vai colocar o servidor de impressão em todas as máquinas e habilitar em todas essa opção de utilizar controle de impressão por terminais. Do contrário, caso o seu cliente seja um cliente convencional que tem as impressoras normais, padrão, que é somente uma cozinha, uma bar, uma churrascaria, etc., você não precisa estar utilizando nem marcando essa opção. É somente para esse caso em específico. No nosso caso, que é somente um ambiente de impressão, a gente usa dessa maneira que estou mostrando. Caso forem 2 ambientes de impressão, aí sim utiliza essa opção de controle de impressão por terminais. Como não é o nosso caso, não precisa estar marcado. Essa opção de imprimir uma linha para assinatura, isso vai imprimir uma linha para você fazer a assinatura na produção. Imprimir aqui outra produção para poder mostrar para vocês.
Isso aqui é a impressão de produção, ele vai ter o sublinhado para poder colocar a assinatura do cliente. E por último, temos essa opção aqui, que é produtos fracionados, imprimir meio a meio no modelo de impressão ESC-Post. Vou mostrar para vocês agora como está fazendo a impressão do pré-fechamento e o fechamento, configurando aqui pelo servidor de impressão. Para o fechamento e pré-fechamento do mobile, a gente também precisa fazer uma configuração específica aqui dentro do servidor de impressão. Primeiramente, você precisa vir aqui em opções e marcar essa opção aqui, imprimir pré-fechamento e fechamento mobile, cancelamento de item a partir deste computador. Você vai habilitar sempre essa opção aqui e vai configurar a impressão do caixa do mobile. Feito isso, você vai salvar. Se essa opção aqui estiver desmarcada, não vai ser possível estar fazendo a impressão do pré-fechamento e o fechamento pelo mobile. Lembrando também que se o servidor de impressão estiver fechado, ele não vai conseguir fazer a validação para estar fazendo essas impressões também. Então, ele precisa estar aberto, ter essa opção marcada e a configuração de caixa também configurada corretamente. Feito isso, no mobile, para você poder estar fazendo o pré-fechamento e o fechamento, tanto de mesa quanto de comanda, você precisa clicar em cima e segurar a mesa e comanda, e aqui você vai ter essas duas opções para estar fazendo o pré-fechamento ou o fechamento da venda. Eu vou clicar aqui para fazer primeiro o pré-fechamento. Essa opção de pré-visualizar antes de imprimir, você pode desmarcar, caso não queira visualizar antes de estar fazendo a impressão, quer que queira que imprima direto, mas eu vou deixar marcado. Vou confirmar. Ele vai trazer o resumo aqui na tela. Tá visualizando o pré-fechamento. Aqui, caso você clicar no botão fechar, ele não vai fazer impressão. Precisamos vir e clicar aqui em imprimir. Feito isso, ele vai fazer aqui a impressão do pré-fechamento. A minha aqui está no PDF. Agora, para fazer o pré-fechamento, você pode clicar e segurar novamente. E aqui você vai clicar em fechamento de venda. Aqui em fechamento de venda, você vai ter um pequeno resumo das formas de pagamento e também aquela opçãozinha para pré-visualizar antes de imprimir. Feito isso, você vai vir aqui para a aba pagamento e vai incluir qual que é o pagamento dessa mesa. Ele vai trazer o resumo na tela para gente. Aqui, se você clicar em fechar também, ele não vai fazer impressão. Se você clicar no botão imprimir, ele vai fazer a impressão dessa mesa. A minha ela não imprimiu no PDF, porque eu coloquei agora ela como térmica, mas ela fez a impressão na minha impressora térmica. Então, recapitulando aqui novamente, para poder estar fazendo esse procedimento de pré-fechamento e fechamento, que você consiga fazer essa impressão, você precisa vir no servidor de impressão, a marcar essa opçãozinha aqui primeira para fazer a impressão do pré-fechamento e fechamento mobile, configurar a sua impressora do caixa mobile, e lembrar de sempre deixar aberto o servidor de impressão. Com todas essas opções corretamente, você vai conseguir estar fazendo o seu pré-fechamento e o fechamento de forma correta, saindo a impressão certinho.